possamos, neste momento, nos envolver em paz e harmonia, pedindo o amparo do alto para o estudo de hoje. O Mestre, quando esteve encarnado entre nós, nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos coloquemos, então, na posição do humilde aprendiz, diante dos conteúdos das aulas de hoje, para melhor compreendermos e exercitarmos. Graças a Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso que é Espiritismo. Estamos na 12ª aula, parte A. Olha que tema interessante! Os milagres segundo o Espiritismo. Você já ouviu falar em milagres? Acredita neles? Acredita em milagres? Essa aula tem um objetivo que é entender o que são milagres ou o que se entende por milagres, o que é sobrenatural, porque quando a gente pensa em milagre, automaticamente nós associamos com a ideia de sobrenatural. Se Deus faz milagres e se o Espiritismo faz milagres. Tá pronto para começar essa nova jornada? Tá pronto? Então vamos lá. O que é milagre? Milagre pode ser a ideia que trazemos de sobrenatural. Aliás, eu já falei isso lá. Né? Algo extraordinário, alguma coisa sem explicação, o maravilhoso. Aquilo que eu não sei dizer como foi que aconteceu. Vem do latim, miraculous. Olha que interessante. Milagre nós associamos com a ideia de sobrenatural. Se nós pararmos para pensar, milagre implica a ideia de um fato fora da natureza, extranatural. E isto, ao imaginarmos que milagre está associado a uma lei, né, algo que está fora da natureza, isso vai implicar necessariamente de que a natureza tem as suas leis e que este milagre está derrogando essas leis. E aí eu paro para pensar, pensa comigo, se Deus cria as leis da natureza e essas leis da natureza é o meio pelo qual Deus manifesta o seu poder, não parece que tem alguma coisa estranha aí, nessa derrogação? Você concorda com isso? Vamos analisar e pensar um pouquinho, ok? Tá pronto? Pense aqui comigo. Lá atrás, nos nossos primórdios, né, bem antes da era cristã, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, a vida era muito difícil. Vivíamos em tribos. Vivíamos aglomerados no início em cavernas, e lá nesses ambientes rudes, nesses ambientes, né, muito duros, a sobrevivência estava em primeiro lugar. E para que a espécie humana sobrevivesse, você há de convir comigo, precisávamos de alimentação, então os homens saíam para a caça, e principalmente precisávamos proteger o ambiente doméstico. E principalmente, né, os inimigos podiam atacar uma tribo na medida em que ela crescia, podia de uma certa forma querer dominar a outra tribo, querer aquele espaço de caça, querer aquele espaço de plantação de agricultura. Já parou para pensar nisso? O homem, há muito tempo atrás, vivia de plantio, de pastorio e de caça. Mas se você olhar a figurinha aqui, a espécie humana evoluiu. E se a espécie humana evoluiu, a natureza onde ele estava inserido também evoluiu. E você há de concordar comigo que esse homem, o homem em si, queria respostas.
E no ambiente onde ele estava, acontecia, por exemplo, os fatos da natureza. Pensa comigo, vulcão que existe hoje, existia 10 mil anos atrás. Maremoto que acontece hoje, acontecia 10 mil anos atrás. Tsunami, ciclone, ventos muito fortes, era algo natural e sempre foi algo natural, né? Presente na vida desses indivíduos. Se temos a ideia de tentar descobrir o que estava acontecendo, o homem tentou uma resposta para este fenômeno. E se a lei de Deus, né, se a ideia de adoração sempre esteve presente em nós, nós começamos a associar, vai ver que os deuses estão bravos. Vai ver que os deuses não estão contentes. Quando eles estão contentes, está tudo ok. Quando eles estão bravos, manda uma erupção. Começamos a associar a ideia de Deus aos fenômenos da natureza. E é daí que você tem que concordar comigo. Surgem as ideias de rituais, surgem as ideias de uma religião composta, surge a ideia de dar uma oferenda para acalmar esses deuses. Criaram-se mitos. Os mitos surgem daqui. E se nós pararmos para pensar, esses homens antigos, esses homens de 10 mil anos atrás, essas espécies hominais que estavam lá atrás, não tinha a escrita para passar. Então, todos os ensinos foram passados de geração a geração, em forma oral. Então, os netos ouviam de seus avós, o que é que tinha que fazer se, por exemplo, um vulcão entrasse em erupção. Ouviam falar dos antepassados, se viesse um vento mais forte, o que é que ele tinha que fazer? Os ensinos foram passados de pai para filho, de geração a geração. E sempre, lembra comigo, sempre associado à ideia de um Deus ou de vários deuses. Se nós pararmos para pensar, o medo sempre esteve envolvido nessas questões. Qual família que quer passar por um tsunami? Qual família que quer passar por um ciclope, que quer passar por um ciclone, que quer passar por um maremoto? Ou mesmo por um vulcão, por uma erupção? O medo associado à preservação da espécie criaram a ideia do sobrenatural. Mitos. E a partir daí as religiões foram inicialmente construídas baseadas na ideia de medo, baseada na ideia de que tudo o que acontece na natureza está associada a uma reação de um Deus provocada em face de uma atitude nossa. Associamos sempre o desconhecimento ou o desconhecido a deuses. Tem sentido o que a gente está falando? Tem lógica? Você consegue encontrar lógica nessa linha de raciocínio? Se conseguiu, olha que interessante. Com o passar do tempo, milagre é tudo aquilo que eu não consigo explicar. Milagre virou tudo aquilo que tem uma causa desconhecida. Mas lembre-se, a espécie humana evoluiu. E com a evolução da espécie humana, tudo aquilo que o homem produz também evoluiu, inclusive ciência. E olha que interessante, a ciência, com o passar do tempo, foi entendendo os fenômenos, mas até hoje, a ciência ainda não consegue explicar tudo. E o que é que nós observamos?
Se tudo estava relacionado a deuses e as religiões foram construídas com essa linha de pensamento, vamos ter um embate bem grande. Quem é que tem razão? É a ciência? Quem é que tem razão? É a religião? Como é e qual será a nossa postura diante de uma escolha que tivermos de fazer? Vamos escolher o que a ciência diz? Ou vamos escolher aquilo que professamos, que é a religião? O Espiritismo vai esclarecer muita coisa, mas muita coisa. E como o nosso tema está relacionado a milagres, nós vamos entender, primordial, que Deus criou leis. Se é lei, lei é lei. Se é lei, vale para todo mundo. Se vale para todo mundo, nós podemos afirmar com certeza que as leis são universais. E sendo leis universais e sendo leis perfeitas, que necessidade que Deus teria de mudar essas leis? Se nós aceitarmos a ideia de que Deus está derrogando alguma lei, isso significa que nós estamos aceitando a ideia de que Deus não é perfeito? Que Ele fez algumas coisas perfeitas e outras não perfeitas que podem ser mudadas? Se as leis são perfeitas, a questão é que eu ainda não consegui compreendê-las, só isso. Mas a natureza está aí, se mostrando a todos nós. O Espiritismo comprova, e você já deve ter observado que nós já falamos isso em outras ocasiões. Se você não sabe, clique em outras aulas, você vai perceber, principalmente a terceira. O Espiritismo comprova a existência dos espíritos, a nossa essência. Eu sou um espírito. Então, se nós somos espíritos, o Espiritismo também comprova que o mundo espiritual conversa com o mundo material. E se o mundo material conversa com o mundo espiritual e o espiritual conversa com o material, isso não é milagre. Isso não pode ser milagre. Apenas são fenômenos que nós ainda não conseguimos plenamente entender. Olha que outra coisa interessante. Espiritismo em nenhum momento diz que ele, enquanto Espiritismo, faz milagres. Espiritismo não faz milagres. Então, se Espiritismo não faz milagres, o que é que nós vamos observar? Que as leis se manifestam na natureza em todos os lugares. E se as leis se manifestam em todos os lugares por ser uma lei da natureza, por ser uma lei natural, então naturalmente sempre aconteceram. E se sempre aconteceram, por que é que nós não conseguimos saber as respostas? Simples, não tínhamos ferramentas. Microscópio, né? Não tínhamos como medir, como mensurar, como olhar, como trabalhar as forças que interagem ali naqueles fenômenos. Então, o Espiritismo, por exemplo, já que a nossa aula é sobre milagres, vai explicar as curas, né? Os milagres realizados por Jesus, principalmente relacionados às curas, pelo estudo dos fluidos. E aqui eu remeto a você, fique curioso, dê uma olhada no livro A Gênese, no principal capítulo que ele tem. O principal capítulo, ele tem muitos capítulos, mas esse é muito importante por trazer informações acerca dos fluidos. Perispírito, livro dos espíritos, e a Gênese vai falar muito dessas questões. Pensamento e vontade. Ficou curioso? E aí você deve estar se perguntando, então, qual a explicação que o Espiritismo vai trazer acerca das curas produzidas por Jesus, contidas lá no Novo Testamento? E aí eu vou dizer a você, entre as curas que Jesus fez, ele curou leprosos,
ele curou paralíticos, ele curou cegos de nascença. Isso, fisicamente falando, fora as curas espirituais. E essas curas, entre aspas, tá? Porque, lembre-se, é um fenômeno natural. Nós é que ainda não sabemos como explicar. Dentre as passagens, né, desses fenômenos produzidos por Jesus, eu quero comentar um com você. Eu peguei um. E este que eu quero comentar com você está relacionado a esta mulher. Já ouviu falar em mulher hemorrágica? E eu quero que você pense comigo. Estamos lá 2000 anos atrás, onde existia uma comunidade, né, de judeus, onde a lei que vigia entre essas comunidades, entre essas tribos, era a Torá, e a Torá prescrevia que qualquer indivíduo que estivesse doente, que não estivesse são, simplesmente ele deveria ser afastado do meio social. Ele era chamado de impuro. Então, um indivíduo que tivesse algum tipo de doença, ele deveria ser isolado. Você deve estar pensando comigo, que crueldade, hein? Há 2000 anos atrás, que crueldade. E eu vou dizer a você, vamos entender o fenômeno como sobrevivência da espécie. Não havia médicos, não havia como analisar as bactérias, os germes, os vírus contidos, né, e que passeavam aquela época entre os integrantes daquela comunidade. A vida era difícil. Uma temperatura muito alta no verão e muito baixa no inverno. A vida muito rude. Diante disso, esta mulher e um outro parênteses, que enquanto na sua infância teve colo, teve carinho, teve abraço, teve o aconchego de um pai e de uma mãe, quando se tornou adulta, diante dessa hemorragia que não se continha por nenhum motivo, ela foi literalmente isolada. Nunca mais um abraço, nunca mais um aperto de mão, nunca mais um beijo, sem possibilidade de casamento, sem possibilidade de filhos, porque quem é que vai querer uma mulher impura? E automaticamente ela sofreu bullying. A família dela sofria bullying. E o que é que ela decidiu que nós vamos encontrar nesses evangelhos aqui? Ela decidiu, num belo dia, quando soube que Mestre Jesus ia passar na cidade onde ela estava, ela decidiu que ela não merecia, na cabecinha dela, eu não vou falar com ele, eu não mereço isso, eu sou impura. Ela decidiu que ela apenas ia tocar nas vestes de Jesus. E Mestre Jesus passava com seus apóstolos, a multidão aglomerava em torno de Mestre Jesus, e o que ela decidiu? Se jogou aos pés de Jesus e tocou na barra, literalmente na barra das roupas de Jesus. Nesse instante, Mestre Jesus para e diz: algo saiu de mim. Os apóstolos não entenderam absolutamente nada que estava acontecendo. E Mestre Jesus diz: alguém tocou em mim. Aquela multidão estava em volta de Mestre Jesus. Se afastaram, a mulher se joga aos pés do Mestre e diz a ele: fui eu. E conta a sua história. Há 12 anos eu estou nessa situação, mas eu tenho certeza, amado Mestre, amado Rabi, que eu vou me curar. Ela se abriu para receber a cura. E Mestre Jesus, naquela sua postura de dar amor, deu a ela o que ela precisava. Você acredita que isso é milagre? Você acredita que o que aconteceu não há explicação possível dentro do campo da ciência? Pense comigo. Deus criou o fluido cósmico universal, o fluido cósmico,
E esse fluido cósmico, ele é energia pura, ele é matéria pura. E o fluido, né, a matéria, essa aqui sendo mais pura, ela vai tendo várias e várias etapas, várias e várias densidades. Olha do planeta Terra. Olha ali os fluidos espirituais do planeta Terra, são um pouco mais densos. Exatamente porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Nesse planeta aqui, ó, de provas e expiações, esses fluidos são adequados ao quê? Ou a quem? Aos integrantes, né, que residem nesse planeta. Então, os fluidos que constituem o planeta Terra, eles são mais próximos da materialidade. Por isso que eles são mais densos. E é nesse meio onde encontramos diferentes graus de pureza que nós vivemos, os encarnados. Mas nós não podemos esquecer que também convivem aqui conosco os desencarnados. Lembre-se que eu falei lá no comecinho que os desencarnados, que representam o mundo espiritual, conversa com o mundo material, que é onde nós estamos, os encarnados. Então, se existe essa comunicação, se existe essas conversas, nós temos certeza absoluta que aqui, neste planeta, é da junção desses dois fluidos, dos desencarnados e encarnados, que extraímos aquilo que é necessário para a nossa vida. Concorda ou não concorda comigo? Não podemos tirar fluido de Vênus, de Marte, de Júpiter. Temos que tirar daqui. Então, este fluido que está aqui é adequado para nós. E os espíritos superiores nos dizem, é ainda um pouco grosseiro, mas é adequado ao que nós precisamos. E o que é que nós observamos? Fluido, ele é neutro. Se os fluidos são neutros, nós é que os modificamos. Nós os transformamos. E estes fluidos se impregnam dos nossos sentimentos. Sentimento de amor, sentimento de paz, sentimento de harmonia, bem como os outros, raiva, mágoa, ódio. Esses sentimentos que nós exalamos ficam em volta do nosso planeta, ficam em volta do nosso corpo. Por que não vai ficar em volta do planeta? Também esses fluidos podem ser calmantes, podem ser excitantes, podem ser reparadores. Então vejam que interessante, fluidos reparadores está relacionado à ideia de cura. Trabalhamos com esses fluidos, a doutrina espírita vem e nos ensina por meio do nosso perispírito. Procuramos lá no mundo espiritual, quando estamos lá, fazer o quê? Dar formato, dar cor, dar dimensão. Mudamos as propriedades, descobrimos as leis que atuam. Mas vejam, quando estamos no mundo espiritual, a nossa visão se amplia. Por isso que lá no mundo espiritual é chamado, por isso que é o mundo espiritual. E quando estamos lá, nós estamos numa oficina. Nós estamos num verdadeiro laboratório invisível da vida espiritual. Você vai dizer para mim, mas eu estou aqui encarnado, eu nunca vou lá. E quando a gente dorme? O que a gente faz quando a gente dorme? Para onde é que nós vamos aprender? Vamos lá aprender nesse laboratório invisível. Vamos aprender como esses fluidos interagem conosco. Pense comigo. Nós encarnados aqui, nós temos um corpo. O que é este corpo? O livro A Gênese nos diz que é um fluido condensado e transformado. Vamos olhar do outro lado. O que é perispírito? Também é fluido condensado, igualzinho esse aqui, ó. Só que ali está em torno da alma, em torno do espírito. Onde é que nós vamos encontrar essas informações? De novo, no livro A Gênese, capítulo 14, item 7 aqui, e lá, capítulo 14, item 7 e o item 11 também. O que é que nós observamos aqui?
que no corpo o fluido cósmico, ele é chamado de matéria tangível. Por que ele é tangível? Porque ele pode ter uma forma onde ele pode ser tocado. Eu sinto temperatura nesse corpo, eu vejo os pelinhos se arrepiarem, eu vejo os olhinhos piscarem. Isso é tornar a matéria tangível. E ao tornar a matéria tangível, a Gênesis explica que isso é em razão da agregação molecular. Puxa, como assim agregação molecular? Vamos para a aula de ciências simples, tudo bem? Lá na aula de ciências simples, né, fica muito claro para nós que tudo gira em torno de átomos e moléculas. E que cada átomo tem um núcleo e que em torno desse núcleo giram elétrons. Se esses elétrons giram em torno dos seus núcleos, para a matéria ser tornada ou ser possível, né, se tornar tangível, deve haver uma diferença na velocidade. Esta agregação molecular tem uma velocidade. Aquela agregação molecular tem outra. E ali no perispírito, este fluido cósmico, mediante o qual o perispírito está embebido, permite que seja conservado ali algumas qualidades. E qualidades tão extraordinárias que permite que nós podemos, ao dormir, sair desse corpo pela emancipação da alma e aprender muitas coisas. Da mesma forma, os desencarnados mantêm o seu perispírito. E ao manter o seu perispírito, também não podemos nos esquecer que sem a dimensão do corpo físico, podem realizar, aspas, verdadeiros milagres. Olhe e preste atenção, a diferença de um e outro simplesmente está em relação à agregação molecular, que no corpo é de um jeito e no perispírito é outro. Quem ensinou isso para a gente? O livro chamado A Gênese. Mas há muito mais a pesquisar. A ciência tem que se abrir para descobrir isso, tem muito mais coisa para nós descobrirmos. E o que aconteceu então? No caso da mulher hemorrágica, simples. Jesus, por ser um espírito de alta envergadura, por ser um espírito superior, e aí eu digo a você, dá uma olhada no livro dos Espíritos, questão 111. Esse espírito de alta envergadura conhece, sabe manipular energia, sabe manipular esses fluidos. A energia, a doutrina espírita chama de fluido. É uma técnica, se aprimora, se aprende. E ele, por ser o nosso modelo, sabia muito bem como aplicar essa técnica. Por isso que ele disse à mulher hemorrágica, não sou eu que está te curando, é a tua fé te curou. O remédio que Mestre Jesus dizia para que aplicássemos uns aos outros é o amor, apenas amor. Amem-se, o tempo inteiro ele dizia, amem-se. Quer um milagre? Quer de verdade um verdadeiro milagre? Transforme o teu coração, se abra para o amor. Ame mais, faça mais caridade. E os milagres, eu garanto para você, acontecerão. Gostou da aula? Gostou? Entendeu tudo? Temos 3 perguntas para reforçar a aprendizagem. A primeira é essa aqui, ó. Por que o Espiritismo não faz milagres? Como os fluidos podem ser manipulados? E a última, o que é o grande laboratório do mundo invisível? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, ó, coloquei toda a bibliografia aqui, a Gênese, Evangelho, Livro dos Espíritos, e o nosso curso, né? O nosso livro, que é o Espiritismo, das edições da FEESP, para você aprofundar um pouco mais essas questões. Lembre-se, você é o verdadeiro milagre de Deus.
Você só precisa confiar um pouco mais. Gostou? Dá um like. Compartilhe. E se você ficar curioso, a continuação dessa aula é a fé que transporta montanhas, é a parte B. Não deixa de assistir. Muita paz a todos. Olá, bem-vindo a mais uma aula de Espiritismo à Distância do curso O que é o Espiritismo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Hoje trataremos da aula 12, parte B, A Fé que Transporta Montanhas, conforme uma proposta de agenda. Vamos tratar da fé e o poder que ela tem e representa. Fé religiosa, condições em que uma fé é inabalável. Refletiremos sobre a parábola da figueira seca, uma trilogia muito interessante, reunindo a fé, a esperança e a caridade, e a fé divina e a fé humana, quando elas ocorrem, quando elas se aplicam. Vejamos como Jesus nos apresentou este tema da fé que move montanhas. Nós encontramos esta referência no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Havia uma grande multidão e aproximou-se de Jesus um homem que de joelhos pedia a ele: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele é lunático, sofre muito, às vezes ele cai no fogo, às vezes ele cai na água. Eu trouxe ele para os seus discípulos curarem, mas eles não foram capazes de curá-lo. E Jesus respondeu: tragam o menino aqui. E o menino ficou são a partir deste momento. Jesus o curou. E os discípulos então procuraram Jesus depois a sós e perguntaram: Jesus, por que nós não podemos expulsar este mal do menino? Jesus respondeu: por causa da fraqueza da vossa fé. Pois na verdade eu vos digo, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e a montanha se transportará, e nada vos será impossível. Eis a origem da fé que transporta montanhas, em que Jesus nos ensina que se nós tivermos uma fé firme, sólida, robusta, nada nos será impossível. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade cotidiana, do dia a dia, nós percebemos que devemos entender esse ensinamento no sentido moral, porque estas montanhas podem ser interpretadas como as dificuldades que nós enfrentamos no transcorrer de nossa vida, certo? Por exemplo, não se constituem montanhas as dificuldades que nós enfrentamos vez por outra em nossas vidas? As resistências, a gente quer fazer e alguma coisa se opõe, as frustrações que ocorrem quando nós buscamos implementar um projeto novo, má vontade dos outros para conosco, má vontade nossa para com os projetos que nós pensamos em desenvolver. Rotina, a rotina, ela pode muitas vezes facilitar o nosso trabalho, porque nós apenas repetimos coisas que nós gastamos energia antes para dominar, mas ela pode nos aprisionar se nós não nos movermos além dela. Os interesses materiais, as pessoas que fazem coisas por dinheiro, por fama, por prestígio, ou nós mesmos concentrando nossas energias em valores, em conquistas que são bastante imediatas, mas sem valor real para a nossa vida imortal. O grande vilão, conforme nos ensinam os espíritos, o egoísmo, o fanatismo, paixões orgulhosas que nos aprisionam, tudo isso pode ser visto como montanhas que nos compete transpor e que a fé nos permite transpô-las. Fé robusta, ela confere perseverança, ela nos dá energia para a superação destes obstáculos e recursos necessários para vencermos
uma vez que quando nós nos concentramos valendo-nos da fé, toda a energia é canalizada para alcançar estes objetivos que a nossa fé nos propôs. Que características teria esta fé robusta, capaz de mover montanhas? Nós podemos pensar na fé como sendo sincera e verdadeira. Neste caso, ela é sempre calma, ela faz o que tem que fazer, ela enfrenta as dificuldades e é sempre calma, porque ela é verdadeira. Se a nossa fé for insegura, nós acreditamos, mas não muito. Nós podemos estar diante de uma fé que pode se tornar objeto de fúria e acredita que pode suprir a força usando a violência. Ao longo destes séculos, quantas vezes nós não vimos isso acontecer em nome da fé? A verdadeira fé, ela vem acompanhada da humildade e não da presunção. Quando nós agimos com a fé verdadeira, que é calma, nós não temos necessidade de ruído, de espalhafato, de exibicionismo, apenas nos valemos de nossa fé para, assim como a semente de mostarda, pequenina, mas com fé robusta, plantada, ela se transforma num grande mostardeiro. Em que condições nós podemos encontrar esta fé inabalável? A fé raciocinada se baseia na verdade e não teme as mudanças trazidas pelo progresso. Inclusive, Kardec nos diz o seguinte: se a ciência demonstrar que alguns desses ensinamentos constantes na codificação são diferentes, nós adotaremos a ciência. Porque a fé que nós pregamos aqui, ela é uma fé raciocinada, que não tem medo de encontrar mudanças. Já a fé cega aceita o que é falso e o que é verdadeiro sem critério algum, sem controle. E toda vez que a fé cega se encontra com a evidência da razão, ocorre um conflito. Oh, a minha fé diz uma coisa e a lógica, a ciência está dizendo outra. Então, para crer, não basta apenas ver, é necessário compreender. A fé raciocinada não vem por imposição externa. A fé raciocinada é aquela que nós ouvimos os argumentos, ouvimos a fonte de informação, a explicação de o porquê aquele comportamento é melhor que um outro e pelo uso da razão e aceitação, usando a nossa liberdade, nós mudamos qualquer comportamento em nossas vidas. Então, trouxemos aqui uma frase que encontramos na codificação, basilar. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esta é a proposta de fé que nós encontramos dentro da doutrina espírita. A fé que pode enfrentar a razão face a face. Não se acredita em nada porque alguém pediu, porque alguém mandou, porque eu tenho medo disso ou medo daquilo. Eu tenho fé porque a minha razão diz que isto faz sentido. Jesus fez referências àquelas pessoas que aparentam ter fé, mas que realmente não têm. Ele fez esta referência no Evangelho de Marcos, capítulo 11, quando ele fala da parábola da figueira seca. Jesus e os discípulos caminhavam por uma estrada e encontraram uma figueira ao longe, cheia de folhas verdes. E ao se aproximar dela, Jesus buscava figos porque eles estavam com fome e não havia figo algum. E Jesus disse uma palavra para a figueira: ninguém coma frutos de ti. E saíram. No dia seguinte, caminhando de volta pela estrada, a figueira estava seca até a raiz. E o que será que significa? A figueira seca é o símbolo das pessoas que aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. A aparência do bem é uma teatralização. Nós podemos ter palavras bonitas,
atitudes que parecem bonitas, demonstrações do bem, mas que são vazias. É o símbolo das pessoas também que poderiam ser úteis, mas não são. Propalam uma fé e feitos da fé, mas que em realidade não produzem resultado algum. Jesus simbolizou estas pessoas naquela figueira, que de longe, verdinha, cheia de folhas, num lugar deserto, uma árvore cheia de folhas, chama a atenção, mas ao chegar perto não havia figos. Então a figueira seca também representa nós, as pessoas, quando aparentam o bem, mas não produzem nada de bom. A fé, então, que transporta montanhas, a que Jesus se referiu, ela é verdadeira, ela é fecunda, ela é fértil, comove as fibras do coração. Ela não se restringe a externar a fé, falar que tem fé, fazer demonstrações de fé. Ela é fecunda, ela produz obras, boas obras, ela apresenta resultados desta fé. E então aqui nós encontramos uma combinação, nós chamamos de uma trindade de virtudes. A fé como a mãe da esperança e da caridade. Se a esperança e a caridade são uma consequência da fé. A fé nos sustenta a esperança. Sem fé, o que nós vamos esperar? Se nós formos um ser totalmente vazio de fé, qual a razão para termos esperança em uma vida melhor, esperança em um futuro melhor? Quando as coisas estão bem, esta falta de fé aparentemente não faz falta. Quando enfrentamos dificuldades, como aquelas que nós mencionamos antes, a falta de fé também nos encontra vazios de esperança. A fé desperta em todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. Então nós vemos aqui a fé sendo a origem da esperança. E a esperança, junto com aquilo que nós realizamos, resultam em boas obras. Então fé, esperança e caridade são virtudes que nós devemos fazer com que em nossas vidas elas caminhem sempre juntas. A fé, ela pode ser divina e pode ser humana. Depende da aplicação que nós formos dar a este poder, às faculdades desta fé. Se nós usarmos a fé para atender nossas necessidades terrenas, nós estamos falando de uma fé humana. Nós podemos ter um projeto, por exemplo, de trabalhar e encontrar os recursos para adquirir uma nova casa, para empreender uma viagem. Neste momento, nós estamos usando a nossa fé, canalizando a nossa energia para propósitos de necessidades terrenas. Ou nós podemos usar a nossa fé para atender aspirações celestes e futuras. Quando nós lembramos que temos a nossa vivência terrena, mas temos que, ao mesmo tempo, planejar, investir, valorizar o fato de que nós somos seres imortais e que tudo que nós estamos fazendo hoje são sementeiras que vão frutificar no futuro. Nós somos herdeiros do que fizemos no passado hoje e hoje estamos criando a herança que vamos receber no futuro. Quando nós pensamos e agimos desta forma, nós usamos a nossa fé de uma forma que chamamos de fé divina. Jesus, que fez milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem que tem fé. Todos aqueles feitos extraordinários de Jesus são fundamentados na fé. Até mesmo uma pessoa que se curou sem Jesus saber, apenas por ter tocado Jesus, Jesus pergunta: quem me tocou? Fui eu, Senhor. A tua fé te curou. Então, Jesus demonstra estas faculdades e estes poderes com a sua própria vida e as operações extraordinárias que decorreram de sua passagem pela terra. E nos aproximamos do fim de nossa aula. Próximo ao fim, nós sempre trazemos
um presente, um raciocínio para o nosso coração. Não coloque limites nos seus sonhos. Coloque fé. Não tem nada mais forte que a fé. Foi Jesus que nos disse isso. Nada é maior do que Deus. Para consolidar aquilo que nós aprendemos, nós propomos para você 3 questões para você refletir. Procure responder essas questões. Pergunta 1. Qual que é o poder da fé? Pergunta número 2. Qual que é o sentido da palavra montanha no ensinamento de Jesus que foi trazido na aula de hoje? Pergunta número 3. Como desenvolvermos aquela verdadeira fé que vai transportar, tirar as montanhas das dificuldades da frente das nossas vidas? Você pode se referir à nossa aula e complementar a sua fonte de informação aqui no livro O Curso que é o Espiritismo, da Federação Espírita, ou diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, onde você pode ler o texto todo que Kardec nos trouxe sobre este assunto. Nós encerramos aqui esta aula. Espero que você convide seus amigos, seus familiares para assistirem essas aulas dos nossos cursos e encerramos com votos de paz, alegria e felicidade. Muita paz a todos.